Irmão, se metade da igreja entender a mensagem dessa noite, essa igreja será assim um fenômeno mundial. Que é isso, pastor? O senhor está exagerando? Não estou exagerando. Aqui deve ter no máximo 60 pessoas, né, por conta da pandemia, mas eu te garanto, com toda certeza, diante de Deus, que se 30 de vocês que estão olhando para mim receber essa revelação, entender e buscar, ninguém segura essa igreja, ninguém segura você. Hoje eu estava ali no gabinete, conversando com o Gabriel, com a Laila, e alguém esqueceu uma bengala aqui, aqueles apoios, né, para andar. Esqueceram no café da manhã com Jesus. E um dos meninos me perguntava: pastor, de quem que é essa bengala? Eu falei: de alguém que foi curado. Veio no café da manhã com Jesus, chegou de bengala, foi embora sem ninguém. É uma pessoa tímida, porque não quis se revelar, mas a bengala está aí, já tem mais de mês, ninguém veio reclamar. Declaro que essa pessoa está curada em nome de Jesus. Aí já pus a tela lá no cantinho, depois eu quero pôr também uma cadeira de roda, algumas coisas assim. Para mim isso é fácil, minha fé alcança isso. Mas brincadeira à parte, hoje eu quero falar daquelas pessoas que são cada vez mais raras, que são sacerdotes, mas não são sacerdotes da linha dos levitas, da linha que veio de Arão, não. Existe uma outra linhagem de sacerdotes, sacerdotes segundo a linhagem de Melquisedeque, da qual Jesus é o sumo sacerdote. Amém? Vamos orar. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, eu oro agora, Senhor, desesperadamente, Pai, pedindo, Pai, que essa palavra entre nos nossos corações, daqueles que estão assistindo aqui, daqueles que estão assistindo pela internet, Pai, que essa palavra possa, Pai, ser gravada, Pai, com ponteira de diamante em nossos corações, de uma forma, Pai, definitiva para todos sempre. Porque eu sei, Pai, que essa palavra tem o poder de mudar não só essa igreja, mas tem o poder de mudar o mundo inteiro. Em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra. Senhor, prego hoje, Pai, para mim mesmo. O Senhor sabe, eu prego para mim mesmo nesse dia. Eu declaro, essa palavra não é minha, ela chegou até a mim, mas ela é tua. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero te perguntar, qual a importância de um título diante de Deus? Eu nem lembrava que hoje era dia do pastor. E aí, com muita alegria, com muito amor, eu recebi essa homenagem da igreja como para o pastor, né? Isso é bom, isso não é ruim. Mas eu sou crente desde os 6 anos de idade, e desde sempre eu vejo pessoas querendo títulos, querendo cargos dentro da igreja. A década passada houve uma correria, né? Assim, as últimas 2 décadas houve uma correria pelo título de pastor. Foi assim algo bastante fomentado, e muitas igrejas ordenaram, né, centenas, milhares de pastores. E só que no meu entendimento, e quem me conhece um pouco mais sabe que exatamente dessa forma que eu penso, um pastor, ele jamais quer ser pastor. Deus nunca chamou um homem para ser pastor que queria ser pastor. Eu nunca vi. E todos que querem e se dizem chamados e estão muito felizes, né, com esse chamado, eles me deixam um pouco preocupado. E daqui a pouco você vai entender do que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é que a igreja, nos nossos dias, principalmente a igreja brasileira, porque o Brasil hoje
é realmente um celeiro de cristãos, de evangélicos, né? É o país onde as igrejas evangélicas mais crescem. E o mundo tem olhado para isso e para a qualidade desse crescimento. Mas Deus está no controle de todas as coisas. O certo é que a igreja, principalmente a igreja brasileira, ela dá muito valor a títulos. Veja bem que quando eu era criança só existia pastor. Aí depois começaram a falar em apóstolos, em bispos e por último, pai apóstolos. E eu não me surpreenderia, né, se daqui um dia começasse a ter pessoas com títulos de querubins e serafins. O Brasil dá muito valor a esses títulos. Mas será que Deus dá esse valor? Porque se você vai estudar a Bíblia, você fica assim, você se questiona qual o valor de um título para Deus. E outra coisa que a igreja brasileira valoriza demais, acho que mais que qualquer outra nação, é as coisas, né? A igreja evangélica brasileira foi bem na mesma época que todo mundo queria ser pastor. A igreja se tornou um organismo triunfante. A igreja, ela assumiu um título de igreja triunfante. E as pessoas iam para a igreja e eram convencidas de que iam ficar muito ricas, de que teriam os melhores carros, as melhores casas e os melhores salários. E era isso que a igreja ensinava. Mas eu pergunto novamente, que valor tem um título para Deus? Que valor tem coisas para Deus? Porque se nós estudarmos o livro de Apocalipse, nós vamos ver que quando a igreja for recebida nos céus, haverá um momento de colocarmos nossas coroas aos pés do Rei dos Reis. Ir para o céu tem a ver com ser despojado de títulos e de coisas. Não quer dizer ser privado. Não, isso é outra história, mas isso não é o essencial, não é o principal. E você vai entender que, diferente dos homens que se impressionam com coisas e títulos, Deus, ele se impressiona com outra coisa. Eu já visitei muitas igrejas e é sempre o mesmo ritual. Na maioria das vezes, quando você chega numa igreja de outro pastor, ele vai te mostrar o tamanho da igreja, o que a igreja construiu, o que a igreja fez, o que a igreja está fazendo. Não diria que isso é errado, mas tem alguma pontinha ali que não está fechando. Nós precisamos aprender com Deus sobre títulos e sobre coisas. E para aprender com Deus, nós temos que ler a Bíblia. E quando o profeta Samuel, que foi um grande profeta na terra, não só profeta como juiz, ele liderou o povo de Israel de uma maneira extraordinária. Ele venceu várias guerras. Samuel, ele não tinha dúvida diante da vontade de Deus. Ele obedecia com muita facilidade e com excelência. E Samuel, então, ele vai à casa de Jessé para ali ungir o novo rei de Israel, o segundo rei de Israel. E a Bíblia diz que Jessé, que era o pai de Davi, ele tinha alguns filhos muito fortes, muito bonitos. E esses rapazes, eles faziam parte do exército de Israel, eles lideravam o exército de Israel, eles faziam parte, do comando do exército. Então eram homens realmente admirados pela nação. E a Bíblia diz que Samuel chega à casa de Jessé e fala: ao Senhor mandou aqui ungir um de seus filhos como novo rei de Israel, porque o Senhor tem rejeitado o rei Saul. O rei Saul também, só de passagem, era um homem muito bonito,
era o homem mais alto do reino, diz a Bíblia. O segundo mais alto era no ombro de Saul. Saul se destacava pela altura. E então a Bíblia diz que Jessé começou a fazer passar seus filhos diante de Samuel. E Samuel, ele ficava impressionado com o porte dos meninos, dos rapazes, daqueles guerreiros, com a beleza deles, com a força física. E a Bíblia diz que teve um que ele falou assim, com certeza é esse. Então Deus fala ao coração de Samuel. Mas o Senhor lhe disse, não se impressione com a aparência. Deus, ele não valoriza a aparência. Pelo menos como nós valorizamos, né? Eu sempre falo, Deus sempre fez mais gente feia do que bonita. É porque ele gosta mais de feio. Então ele faz mais gente feia. A aparência não é importante para Deus. Ele deixa bem claro isso. Não se impressiona com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. Então aqui já tem o primeiro sinal de como Deus pensa, de como Deus espera que as coisas aconteçam. Não tem nada a ver com a aparência, mas tem a ver com o coração. Por isso a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A aparência, irmãos, e as coisas não garantem nada. A aparência e coisas não nos dão segurança de nada. Não é garantia de moralidade, de espiritualidade ou santidade. E aqui tem algumas, voltando para a igreja, né? Havia um título também muito concorrido na igreja, que era o título de profeta. E de repente eles se levantavam profetas dentro da igreja, e a igreja ficava impressionada com o dom daquela pessoa, o dom de ser um profeta. E a igreja muitas vezes até se dividia, porque o pastor às vezes sinalizava uma coisa e o profeta sinalizava outro, e isso era terrível para a igreja. E muitos profetas foram desmascarados, porque apesar de terem o dom de profeta, eles não tinham moralidade, eles não tinham vida com Deus, nem espiritualidade. E aqui é uma coisa muito, muito importante que a igreja tem que aprender. A igreja tem que aprender. Quando Deus dá um dom à pessoa, esse dom é irrevogável. Deus não tira mais. Ainda que a pessoa abandone Deus, ele continua tendo aquele dom. Alguém já perguntou aqui na nossa igreja por que Deus abençoou Salomão até o final da vida, sendo que Salomão se afastou dos caminhos do Senhor. Porque Deus já tinha abençoado. E Deus não vai tirar a bênção, o dom da inteligência, no caso de Salomão. Por que Deus não acaba com Satanás de uma vez? Porque Deus já deu vida eterna a Satanás. E ele não retira isso. Deus é rei e a palavra do rei não se revoga. Então, não é questão de títulos, não é questão de milagres. Eu já falei isso aqui também várias vezes. Eu não me impressiono quando chego em igreja e está acontecendo muito milagre, está acontecendo muita manifestação sobrenatural. Eu e alguns membros dessa igreja já tivemos essa experiência. Chegamos numa igreja que acontecia coisas sobrenaturais assim na nossa frente o tempo todo. Mas depois nós ficamos sabendo que toda a liderança daquela igreja estava em pecado. Mas havia manifestações sobrenaturais ali. Isso não impressiona a Deus, o que impressiona a Deus é o coração. E coisas, e títulos, e dons não garantem nada. Recebo muita gente aqui na Serra da Areia, graças a Deus nunca ficou nenhum. Eles já chegam se elogiando, não, porque eu sou lá da outra igreja, e lá eu era profeta, e eu profetizei, e o pastor achou ruim, e aí nós não demos certo, e eu saí de lá, e eu quero ficar aqui, e eu não posso fechar a porta da igreja, mas eu oro. Graças a Deus, todos que chegaram, foi rapidinho, eles perderam a graça de ficar por aqui, e seguir o caminho. Mas aí você pode me perguntar, o que impressiona a Deus? Aí nós temos que ir na Bíblia,
e ver os homens que Deus elogiou. E o primeiro que me veio à mente foi Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Deus diz assim: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom, honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Interessante porque Jó, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente Médio na sua época. Deus não falou que ele era rico. Deus não elogiou a sua riqueza ou porque ele tinha tanta coisa. Mas Deus elogiou algumas coisas. Ele era bom, honesto, temia a Deus, procurava não fazer nada que fosse errado. Irmãos, algumas coisas vão nos acompanhar até os céus. Algumas coisas vão nos acompanhar até os céus, mas não é dinheiro, não é ouro nem prata. Lá no céu a Bíblia diz que ouro é para fazer asfalto e prata e pedras preciosas faz muro com isso. É cascalho isso lá. Mas algumas coisas nos seguem até o céu, como bondade, como honestidade e temor de Deus e santidade. Procurar fazer só o que é certo. Jesus também um dia elogiou um homem. 2. Jesus um dia viu Natanael, irmão de Filipe, e quando Natanael chegou perto dele, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe o chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é Rei de Israel. Então, um homem, vem aqui, um homem sincero, Jesus diz, esse é um homem sincero. Tem outra versão que diz, é um israelita no qual não há dolo, ou seja, não há culpa nele. Mas a hora que Jesus se revelou a Natanael, o que ele fez? Ele adorou Jesus. Natanael era um adorador. O que ele estava fazendo debaixo dessa árvore? A Bíblia não diz, com certeza estava adorando ao Senhor. Jesus elogiou Natanael. A Bíblia também elogia um homem chamado Enoque, que não passou pela morte. Há 2 homens na Bíblia que não morreram ainda, Enoque e Elias. Subiram para o céu sem morrer. Como que é isso, pastor? Eu não tenho a resposta assim com tanta certeza, mas a Bíblia diz que 2 testemunhas durante a grande tribulação descerão do céu à terra para morrer. E a Bíblia diz que todo homem tem que morrer. Então Enoque e Elias ainda não morreram. Eu creio, isso é coisa do pastor Guilherme. Pior que está sendo gravado, né? Eu creio que as 2 testemunhas é Elias e Enoque, que vão voltar à terra para morrer, porque todo homem está ordenado morrer. E sobre Enoque tem algo muito interessante, que a primeira vez que se cita Enoque é lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, e diz que Enoque andava com Deus e já não foi encontrado porque Deus o tomara, porque Enoque já não era. Enoque já não era o quê? A Bíblia, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E lá em Hebreus capítulo 11, verso 5, também fala de Enoque. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque agradou a Deus. A Bíblia não explica direito de que forma ele agradou a Deus. Ele só diz que ele já não era, e por não ser mais, Deus o tomou para si. Então Enoque também era um homem que agradava a Deus. Em Mateus 8, versículo 10, Jesus se maravilhou de outro homem. Ouvindo isso, disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus estava falando de um centurião romano que disse para Jesus: o senhor nem precisa ir lá em casa, se o senhor der uma ordem, o milagre vai acontecer. Então Jesus elogiou aquele homem pela sua fé.
Há também um outro centurião que foi elogiado pela Bíblia, já no livro de Atos. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo oravam a Deus. E esse homem, ele recebeu a visita de um anjo. Recebeu de Pedro depois, mas primeiro ele recebeu a visita de um anjo. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, irmão, se tem coisas que chamam a atenção de Deus, é fé, é honra, é integridade, é caráter, é honestidade. Esse tipo de coisa chama a atenção de Deus. Infelizmente, como igreja, nós valorizamos títulos, fama, coisas, seguidores, né? Seguidores está na moda. Quantos seguidores você tem? Eu já entrei no meu Instagram, eu vi que eu sigo mais do que sou seguido. Paciência, né? Cada um tem o Instagram que merece. Mas hoje, as pessoas ficam doentes se não tiverem seguidores nas redes sociais. E pior, essas coisas, né? Que coisas? CDs, DVDs, programa na televisão, títulos, carro, casa. A igreja tem estabelecido isso como padrão. Como padrão, a igreja valoriza isso como padrão de sucesso. Fama, coisas, seguidores. Como padrão de sucesso e felicidade, como medida de felicidade. Se você tem essas coisas, você é feliz, você tem sucesso. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus lá da casa de Jessé. Eu olho o coração, eu não olho a aparência. Jesus se encontra com uma mulher, e no meio da conversa Jesus com essa mulher, a mulher samaritana, Jesus diz: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus não procura pastor, Deus não procura evangelista, nem apóstolos, nem mestre, nem cantores, nem compositores. Deus procura adoradores. Adoradores em espírito e em verdade. O que isso nos fala? Pessoas que adoram a Deus sem se corromper, sem se encantar com esse mundo. A igreja está encantada com coisas e com títulos, mas Deus não está procurando essas pessoas que estão encantadas com coisas e com títulos. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, ou seja, em qualquer lugar, onde você vai, no trabalho, na escola, na sua casa, na hora de dormir, na hora de almoçar, você está sempre em atitude de adoração. Deus procura por essas pessoas, e em verdade, quer dizer aquelas pessoas que só adoram a Deus, só valorizam a Deus, só dão valor naquilo que Deus dá valor, só gosta do que Deus gosta, e ponto final. Há um chamado para todos nós nesse dia, não só para mim, mas para toda a igreja. Deus está chamando pessoas para serem sacerdotes, segundo a linha de Melquisedeque. Pessoas que adoram a Deus, em espírito e em verdade. A primeira vez que a Bíblia fala em Melquisedeque, ele está se encontrando com Abraão. E a Bíblia diz que ele era rei, mas também era sacerdote. E ele se encontra com Abraão. E Abraão então entrega o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque entrega pão e vinho a Abraão. Ali naquele dia que Melquisedeque deu pão e vinho a Abraão, ele estava dando a você também o pão e o vinho, porque nós estávamos no lombo de Abraão.
nós estamos ali, somos descendentes espirituais de Abraão. Então, quando Abraão teve esse momento de comunhão, era a ceia, irmãos, já estava falando ali de Jesus. E Melquisedeque, ele é um sacerdote que ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele foi, não sabe quem são seus pais e não sabe que dia que ele morreu. Ele aparece na Bíblia e desaparece, sem maiores relatos. E ali, nós temos ali a revelação de um sacerdócio, segundo a linha de Melquisedeque. E Deus tem chamado nesses dias de pandemias, dias tão difíceis, para que as pessoas voltem ao sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdote, o que é um sacerdote? O profeta, ele fala de Deus para o povo. Deus vai te pegar. Geralmente é isso que o profeta fala. Ou Deus vai te abençoar. Mas o sacerdote não. O sacerdote, ele intercede pelo povo. É do povo para Deus. Moisés, Senhor, não mate esse povo. Me mata, mas não mata esse povo. Senhor, se o Senhor não for junto, eu também não vou. O sacerdote, ele é um intercessor. O sacerdote é uma pessoa que ama o que Deus ama. Ele não ama coisas, ele não ama títulos. Um sacerdote, ele entra na presença de Deus. O sacerdote, ele vai no Santo dos Santos. Ele se prepara, ele se purifica para estar diante de Deus. É o que importa para ele, estar diante de Deus. E Deus hoje está nos chamando para deixarmos de dar valor a títulos e coisas e passarmos a valorizar estar na presença de Deus. A oração, a intercessão. Mas isso não é fácil, pastor, não. Poucas pessoas entendem isso. Poucas pessoas que viveram, cresceram, nasceram, cresceram, viveram, morreram dentro da igreja, entenderam isso. Por isso que eu disse, se metade da igreja hoje entender essa palavra, a nossa igreja será um fenômeno em toda a terra. E você vai ver. Mas como é que eu me torno um sacerdote da linha de Melquisedeque? Um sacerdote que ama estar na presença de Deus. Ele não ama coisas, ele não ama títulos, ele não ama igreja grande, ele não ama igreja pequena, ele não ama estar mandando ou deixando de mandar, ele só quer a presença de Deus. Eu não combinei com os meninos, porque nunca combinei com eles a música e a oração, mas hoje nós cantamos, eu só quero ver Jesus. Repita comigo, eu só quero ver Jesus. Eu só quero ministrar a Deus. Eu não quero dar importância a outra coisa, a não ser estar na presença de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, ministrando a Deus, dizendo, Senhor, Tu és grande, Tu és santo, Tu és maravilhoso, o Senhor me amou primeiro, o Senhor me livrou do inferno, Pai, eu Te adoro. É isso que um sacerdote da linha de Melquisedeque faz. Ele não se preocupa com mais nada, ele quer só ministrar a Deus. Na época aí que as pessoas davam tanto valor a títulos de pastor e de profeta, era uma concorrência na igreja para ministrar nas pessoas, para impor as mãos sobre as pessoas, para ungir as pessoas. Mas um sacerdote da linha de Melquisedeque, ele quer ministrar a Deus. Era um problema na igreja quando aparecia um endemoniado, era uma concorrência para ver quem tirava o demônio da pessoa. Um sacerdote da linha de Melquisedeque nem se preocupa com essas coisas, porque ele nem quer estar perto de demônio, ele quer estar perto de Deus. E o resultado é que o demônio não quer estar perto dele. Quando ele chega, o demônio já vai. Porque o demônio, quando ele chega, o demônio vê com quem ele está. Ministrar a Deus, a igreja precisa voltar a isso. Ministrar a Deus e só a Deus.
Já no mundo houve grandes avivamentos, avivamentos que varreram países, né? Avivamentos que fizeram os evangélicos triplicarem de número em um tempo muito pequeno. Nós vimos isso no Brasil há um tempo atrás, com a questão do Deus é tremendo. Aquilo foi um avivamento, mas se perdeu, porque no meio do caminho as pessoas começaram a dar valor a títulos e coisas. Mas todo avivamento, seja num país, numa igreja, num estado, numa região, começa tudo da mesma maneira. Um avivamento na vida de um levita, de um cantor, começa tudo da mesma maneira. Como que começa, pastor? Começa da mesma maneira. Alguém sozinho em seu quarto, ministrando a Deus, sem plateia, sem CD, sem DVD, sem televisão, sem seguidores. Todo avivamento, seja pessoal ou nacional, começou com alguém dobrando os seus joelhos no seu quarto e dizendo: Senhor, Tu és grande, e eu quero estar na Tua presença. Eu quero só a Sua presença, Pai. Todo avivamento pessoal, de igreja, de nações, começa com uma pessoa em seu quarto, uma pessoa em secreto, uma pessoa no seu quintal, uma pessoa subindo um monte ou entrando numa mata sozinho. Lembrei aqui do pastor Raimundo, quando ele questionou diante de Deus um texto, né, que diz que as árvores bateriam palma. Então o pastor Raimundo entrou numa mata e começou a questionar: Deus, como é que é isso? Como é que árvore bate palma? E ele disse que de repente começou uma ventania no meio da mata, e as árvores começaram a se retorcer e os galhos a baterem um no outro. Sozinho. Só Ele e Deus. Todo avivamento, nós ouvimos muitas pessoas falar: eu queria tanto ter mais de Deus. Mas qual foi a última vez que você ficou sozinho com Deus? Qual foi a última vez que importante para você foi realmente a presença de Deus? Que você não quis ninguém para te ouvir, você não quis, né, que ninguém te prometesse gravar o seu CD, o seu DVD, te colocar num programa na televisão, construir uma igreja grande. Você só quer Deus. Isso é o que passa no coração de um sacerdote, segundo a linha de Melquisedeque. E eu vou te falar uma coisa: quando você está na presença de Deus, não existe problemas. Que problema você pode ter na presença de Jesus Cristo? Eles somem. Quando você consegue chegar à presença de Deus, o inferno não é problema. Eu já vi pessoas falando: não, pastor, eu quero seguir a Deus, mas o inferno não deixa. Nunca esteve na presença de Deus, porque na presença de Deus o inferno, os demônios, Satanás não é problema para ninguém. Quantas pessoas saem de igreja, trocam de igreja, porque a igreja é o problema? Diante de Deus, irmãos, igreja nenhuma é problema. Pode estar acontecendo o que for, pode estar falando mal do pastor, da mulher do pastor. Você está indo para a igreja porque você quer estar diante de Deus. E o que está acontecendo no departamento infantil, dos jovens, de casar, isso é coisa pequena, porque você quer Deus. Aí a fofoca acaba na igreja, porque todo mundo só quer a presença de Deus, só Jesus. E aí, meus irmãos, acontece sempre da mesma maneira. Uma pessoa sozinho, a sós com Deus, no seu quarto, sem mais ninguém, buscando a presença de Deus. E ele não desiste, é um dia, 2, 3. Eu já falei aqui de um pastor que ele decidiu,
Ele trabalhava numa madeireira e ele sentia que Deus tinha algo para ele muito forte. Ele conversou com a esposa dele, falou: mulher, eu vou deixar meu emprego e vou ficar durante 60 dias só orando. E a esposa concordou. É de Deus mesmo, né? Então ele pediu conta do seu serviço e foi orar. E aí ele viu que quando ele começava a orar, no máximo meia hora ele já não tinha mais assunto para falar com Deus. Então ele começava a ficar em silêncio diante de Deus. E depois ele começou a falar em línguas diante de Deus, de maneira que ele conseguia agora ficar o dia inteiro em oração. E depois de quase dois meses, só na presença de Deus, só ele, alguém então o convida para ir num culto, e ele já estava ali meio cansado de ficar sozinho, e ele aceita ir naquele culto. E quando chegou lá, ele disse que não viu nada que o louvor, o pastor estava falando. Ele sentou ao lado de uma mulher que tinha uma perna aleijada, e ele só lembra que quando ele viu, ele estava ajoelhado, segurando no pé da mulher, orando, e a mulher estava curada, e a igreja tinha entrado em ebulição, e o pastor já tinha saído lá do púlpito, e foi lá ver o que tinha acontecido. A mulher tinha sido curada, a perna da mulher tinha sido completamente restituída, e ele saiu correndo dali, e voltou para o seu quarto de oração. Geralmente, irmãos, é assim, você fica no seu quarto, você busca isso, mas não estou falando de buscar uma vez ou duas, você vai. Muitos homens de Deus dão esse testemunho. Eu entrei no meu quarto e falei: Senhor, não sai daqui enquanto o Senhor não falar comigo. E passa um dia, dois, uma semana, 2 semanas, e a pessoa não reda pé, porque Deus prova o nosso coração, até que de repente você se vê na presença de Jesus. E aí a conversa muda. Quando você está na presença de Jesus, você já fala: Senhor, eu quero ficar aqui. Eu não quero ir lá fora mais. Eu quero ficar só aqui. Eu não quero liderar mais. Eu não quero ser pastor mais não. Eu não quero pregar. Eu não quero construir igreja. Eu não quero ter grande ministério. Não quero CD nem DVD. Não quero programa na televisão. Eu quero só o Senhor. Só quero estar contigo, Jesus. Aí nessa hora acontece algo tremendo. Porque Deus é assim, Jesus é assim, eles são surpreendentes. Quando você fala que não quer nada, só quer Jesus, não é só falar, é sentir. É verdadeiro, adorador em espírito e em verdade. Quando você chega nesse patamar, que você não quer saber de mais nada lá fora, você não quer saber de cargo na igreja, nem de ser pastor, nem de pregar, nem de construir igreja, nem de ter ministério famoso, nem de CD, nem de DVD, nem de TV, você fala: eu quero só você, Jesus, e isso é verdade. Então Jesus fala: agora eu posso te usar. E Jesus te chama para ir para fora. E você fala: não quero, Jesus. Eu quero só estar aqui. E Jesus fala: não, agora você está pronto. E você até vai. Mas você vai falando assim, como Moisés: só vou se o Senhor for. Eu vou, Jesus, mas no primeiro momento que eu tiver eu volto. Porque eu só quero o Senhor. Eu não quero o que está lá fora. Nesse momento acontece uma transformação na sua vida. Você passa a ter uma autoridade de um rei. Só que isso não vai significar nada para você. Porque até o poder que Deus te concede não é maior do que estar na presença de Jesus. E você tem o poder, mas se você... Eu queria estar com Jesus. As pessoas vão te convidar para orar, pregar, e vai acontecer milagre, mas isso não vai te preencher. Só quando você está na presença. E o resto deixa de ser importante. Aí então você se tornou um sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Precisamos, irmãos, voltar
a presença de Jesus. Precisamos parar de dar valor a coisas e a títulos e só nos importar com a presença dele. E o resto, pastor, o resto ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescidas, acrescentadas. E vai acontecer isso, mas você não vai dar muita moral para isso. Você quer Jesus, você está apaixonado por Jesus. Mas Jesus, eu não quero ir lá para fora. Senhor, eu quero a sua presença. Deixa eu ficar aqui. Nunca mais eu quero sair daqui. Quando for assim, na sua alma, no seu coração, você se tornou um sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque. Você vai ter pão. Quando você falar, as pessoas vão comer o que você falar. Quando você falar, as pessoas vão beber do sangue de Jesus e terão suas vidas transformadas. A igreja, irmãos, vai ser outra coisa. Não vai ser isso que nós conhecemos, porque as pessoas vão querer somente Jesus. Somente Jesus. Eu não sei se você entrou aqui hoje precisando de resolver algum problema, mas eu posso te dizer com toda certeza, a hora que você estiver na presença de Jesus, esse problema não vai ser nada. Ele vai se resolver sozinho, ele vai sumir. Porque onde Jesus chega, chega o poder, a glória, a honra, chega a plenitude de Deus. E para terminar, Apocalipse capítulo 3, 21, Jesus diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Um sacerdote da linha de Melquisedeque, desse que ora sozinho no quarto, desse que faz ali, plantão de joelhos, e diz: só sai daqui a hora que o Senhor me abençoar, só sai daqui quando o Senhor estiver presente na minha vida. Jesus diz: esses se sentarão comigo no meu trono. Tem nada a ver com coisas e nem com títulos e nem com aparência. Tem a ver com a verdade, que Deus olha o coração. E o meu coração, cantamos aqui hoje também, quando fico na presença tua, fico mais parecido com Jesus. Precisamos voltar à presença do nosso Senhor e Salvador. Só para estar lá, só para sentir. E aí você será um sacerdote da linhagem de Melquisedeque. E essa tranqueira, esse entulho que o mundo tenta colocar na nossa vida, isso não vai ser nada. Você vai estar acima disso. Você vai estar com Jesus. Vamos ficar em pé? Aplauda o Senhor, porque Ele é bom.